Oi, eu sou Márcia Borck, enfermeira dos olhos, e junto com meu marido Sandro Maciel, nós hoje vamos falar de 12 óleos muito importantes para nossa família. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você por que doTERRA. Sendo eu da área da saúde, valorizei muito o grau terapêutico, que, embora contestado por alguns, para mim me convenceu pela pureza que realmente nós temos nos frascos de óleos essenciais. As suas moléculas são verdadeiras, não tem contaminantes e nos trazem toda a pureza das plantas. Outra coisa importante que você deve se perguntar é: todos os óleos essenciais da doTERRA podem ser ingeridos? Não, nem todos, porque a doTERRA explica e todos os consultores de bem-estar da doTERRA sabem disso, porque nem todas as plantas que o Criador colocou no universo são possíveis de serem ingeridas, correto? Então, eu sou neta de agricultores e esse universo sempre me encantou. Embora na minha profissão eu tenha feito uso e administrado muitos medicamentos, nunca me acostumei com a possibilidade de aceitar a doença. Nós somos seres saudáveis e nós podemos viver de forma saudável. Então hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz e grata a Deus por ter chegado em minha vida primeiro, depois do meu marido e consequentemente no restante da família, esses óleos essenciais que têm cuidado tão bem da gente e nos mantendo livre de alguns tóxicos que nunca nos fizeram bem. Então vamos lá. Eu vou falar de 12 óleos principais, certo? Quando eu falar de óleo vegetal, eu vou citar o óleo de coco da doTERRA, que é o óleo fracionado. Eles tiraram a gordura, ele não tem cheiro, ele é muito nutritivo. Eu adoro ele para fazer os blends, os preparadinhos de diluição, para usar principalmente no rosto. Mas caso você, numa situação de urgência, não tenha um óleo vegetal, como este da doTERRA, você pode usar azeite de oliva, ok? Então a diluição ela é importante por quê? Porque o óleo essencial em si só, ele vai ser muito rápido, ele volatiza. E quando a gente coloca num óleozinho vegetal, a gente pode fazer massagens e prolonga a ação deste óleo. Então eu vou começar para vocês com o óleo que primeiro me impactou no uso terapêutico dele. É o melaleuca, um grande antibactericida, antifúngico. Ele é excelente para aftas, ele é ótimo para o enxaguante bucal, ele limpa a nossa pele de impurezas, de alergias, de erupções, né? E principalmente contribui para a retirada de manchas, isso mesmo. E depois vamos ao peppermint, hortelã-pimenta. Gente, nós tomamos ele no chimarrão, mas ele é um grande oxigenador. Este óleo foi o que convenceu o meu marido Sandro a deixar de usar vários medicamentos para enxaqueca. Isso mesmo. Por quê? Porque ele oxigena e ele tem uma função analgésica, tá? E ele também é muito interessante para quando a gente quer fazer uma limpeza gastrointestinal e, consequentemente, fazendo essa limpeza, mas aumentando a oxigenação, a gente consegue controlar um pouquinho o peso, certo? Ele pode ser ingerido, os dois podem ser ingeridos, usados topicamente ou no difusor que vocês estão vendo aqui. Outro elemento muito importante, a gente tem um difusor ultrassônico, como é o da doTERRA, tá? Porque já vai tratar aí o ambiente da nossa casa, do lugar onde a gente estiver. Depois, a lavanda. A lavanda, ela pode ser utilizada, por exemplo, sublingual. Ela é um óleo que todos conhecem muito por ser sedativo, por induzir bem o sono, por ser calmante, para picadas de insetos, por exemplo, para queimaduras, para alergias. Mas se você colocar 2 gotinhas sublingual, como eu faço, ele ajuda na comunicação, ele organiza o seu pensamento. Não é bacana isso? Depois, outro óleo que nós iniciamos a usar já faz alguns meses é o lemon. O lemon é o nosso limão, mas este aqui é o limão siciliano, tá? E ele faz o detox, ele reequilibra, ele ativa a limpeza do nosso fígado, do nosso rim, e fazendo isso, ele contribui o quê?
para organizar toda a parte gastrointestinal, além de ter evidências científicas do apoio dele como antidepressivo. Então, o que isso quer nos dizer? Ele diminui o nosso estresse. Depois vamos falar deste óleo aqui, que é um mix da doTERRA, que é o Brief. O Brief é um óleo que eu tenho extremo respeito, porque ele ajudou o nosso neto a sair do desconforto respiratório, como rinite, tá? Tinha sinusites de repetição, enfim. Então ele faz esse apoio respiratório. E com isso, fazendo a oxigenação também, alivia até dores corporais. Então a gente pode usar ele diluído, por exemplo, nas nossas crianças e na gente mesmo, na sola do pé e também nas costas, fazer aquela massagem tanto de manhã, mas principalmente à noite. Ok? Ele é um óleo, então, que, por exemplo, junto com a lavanda, é um grande aliado nesse suporte entre acalmar e manter um bom padrão respiratório. Sendo que também, quando nós, por exemplo, vamos fazer uma caminhada ou algum esforço físico, o Brief, ele é muito bom pré e pós-treino. Agora vamos chegar ao On Guard. On Guard é um óleo que eu gosto muito. É um óleo que equilibra nossos picos glicêmicos. Então, embora ele seja intenso, ele é possível colocar, por exemplo, depois de um almoço, depois de exagerar um pouquinho na comida, colocar sublingual, tá? Porque ele vai baixar o pico glicêmico. Isso não é interessante? Isso é inteligente, né? Mas a gente pode também colocar ele no difusor ou misturar numa água e ingerir, certo? Ele é um blend protetor. Ele é um blend que vai minimizar agentes patogênicos como bactérias, vírus que estejam no ar, certo? Reduzindo isso. E aí vai limpando esse ar e com isso vai contribuindo através do nosso sistema límbico para a gente ter um suporte imunológico. Depois vamos chegar aqui ao Zengest. Zengest. Este é outro blend incrível, incrível. Pode ser usado massageando na barriga. Ele contribui até para cólicas menstruais. Veja só. Mas ele é conhecido como um blend digestivo, tá? Então, quando a gente come um pouquinho em excesso, ou mesmo não tendo tido excessos, ele auxilia para que o seu estômago, o seu intestino trabalhe bem. Então, por exemplo, após as refeições, você pode fazer massagens no sentido horário ao redor do umbigo e usar o Zengest, certo? Então, ele é um bom suporte gastrointestinal. Depois nós temos aqui o orégano. Então, o orégano é um óleo que é dermocáustico. O que isso significa? Ele pode agredir a sua pele. Então, de preferência, sempre use ele diluído num óleo, como eu falei antes, no óleo vegetal, que é o óleo de coco. Mas você pode também usar ele misturado com mel, misturado com água e ingerir, ok? O óleo de orégano, ele ajuda muito a gente esquecer coisas do passado, não é interessante? Mas ele faz um bom suporte gastrointestinal, principalmente na parte de eliminar parasitas. Então, vermes, parasitas indesejados, é uma boa limpeza, entendeu? Então, é uma limpeza no emocional e física também. Depois, vamos falar do frankincense, o Líbano, o rei dos óleos, como ele é popularmente conhecido. É um óleo magnífico, é um óleo que vai intensificar todos os outros óleos que você usar. Ele é um óleo que ativa a nossa concentração, o nosso foco, ao mesmo tempo que ele acalma a nossa mente, o nosso estresse, e ele nos dá níveis melhores de entendimento das situações. Então, sabe quando você está meio perdido, que você precisa se encontrar, ficar com os pés no chão e realmente fazer boas escolhas? O olíbano é este grande apoiador. Ao mesmo tempo, ele é um grande regenerador celular. Ele faz aquela limpeza e reorganização necessária. Então, pessoas muito hiperativas,
né, ou com falta de concentração e foco, pensem sempre no frankincense, que é o olíbano. E aí nós vamos chegar no Deep Blue. Deep Blue é um blend, é um óleo, um blend que não deve ser ingerido, tá? Ele é só de uso tópico ou no difusor. De preferência, sempre dilua ele para você ter um maior aproveitamento. É o óleozinho que vai lhe ajudar nas dores. Então, câimbras, dores musculares, varizes. Sabe aquelas pessoas que sofrem com dores internas? Fazer uma boa massagem na sola do pé, depois nas pernas em si, nas costas também. Então ele é um grande aliviador tensional, certo? E hoje nós vamos falar de 2 extras e poderosíssimos. Copaíba, genuinamente brasileira, a nossa copaíba aqui, que a doTERRA nos traz com muito carinho. A copaíba, ela é também um óleo aterrador, de cheiro amadeirado. Ele é bom para a pele, ele também contribui para nossos alívios em articulações, em sentimentos de peso corporal. Então ele vai tirando processos inflamatórios, ao mesmo tempo que também trata muito bem os nossos problemas de pele, tá? Este óleo é um óleo que pode ser colocado sublingual, pode ser ingerido, pode ser colocado no difusor, mas ele é importante ser lembrado. É um óleo que também ajuda muito nas questões de hiperatividade e de falta de concentração. Então ele mantém o foco. E tangerina é também um dos cítricos da doTERRA, além do seu aroma agradabilíssimo, ele é um óleo da alegria, do bom humor e também tem aquela função que o limão tem, que através do limoneno nos traz a energia, nos traz o vigor e com isso ele contribui também para produzir hormônios que nos tragam tranquilidade, tá? Uma das formas que você pode utilizar os óleos essenciais, além de tomar na sua garrafinha de água, de preferência sempre de vidro ou no seu copo, é também usar cápsulas vegetais, cápsulas de gelatina. Eu faço muito uso disso, então eu abro a cápsula de gelatina que você pode adquirir, ela não tem um custo elevado, e você coloca aqui dentro as gotinhas do seu óleo essencial, pode colocar uma gotinha de azeite de oliva junto se preferir, depois você fecha e aí você tem a sua cápsula diária para os seus tratamentos. Para finalizar, eu quero deixar uma dica, por exemplo, que nós fizemos muito uso na nossa casa, pelo menos assim de 40 em 40 dias eu tenho o hábito de fazer isso, tomando uma cápsula dessas por semana, que a gente chama de um cuidado imunológico, tá? Eu uso o frankincense, eu uso o melaleuca, eu uso a lavanda, eu uso o orégano e eu uso o On Guard. Eu coloco uma gotinha de cada um desses dentro da cápsula e ingiro uma por semana. Isso dá um suporte imunológico fantástico. Por quê? Porque eu não vou me acostumar com as doenças. Eu vou sim viver cada dia, um dia de cada vez, mas de forma sadia. E é isso que o óleo essencial me traz hoje, saúde física. Hoje eu sou uma pessoa que tem um maior equilíbrio, né? Eu não tenho mais problemas, por exemplo, circulatórios de linfedema primário que eu tinha nos meus membros inferiores. Então, isso são alguns exemplos nossos. Eu espero que você sempre tenha bastante consciência em como adquirir os óleos essenciais da doTERRA, com o consultor que lhe apresentou a doTERRA, porque assim você vai adquiri-los de forma segura, vindos diretamente da empresa que os produz e tendo aí o suporte caso você tenha alguma dúvida ou algum questionamento a mais do que talvez a gente não tenha lhe apresentado agora, tá bom? Então eu agradeço os seus minutinhos de atenção e entre em contato, que a gente está aí disponível para fazer a nossa consultoria, conversar e ajudar você a descobrir o universo que tem nestes 12 óleos essenciais e em todos os outros produtos que a doTERRA traz para as nossas vidas.